Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim aqui avisar pra vocês aqui rapidinho, na verdade duas coisas. Primeiro, vai ter um novo produtor. Sim, gente, um novo produtor. Tá fazendo umas vídeos muito interessantes que é o que vocês querem, né? Assim. E a segunda novidade é que eu vou mudar o nome do canal. Pra quem tá achando meio chato esse negócio de música dos anos 90 e tudo mais, eu vou mudar pra, sabe, qual? Muri Games. Sim, então quando eu mudar, eu vou gravar aqui pra vocês. Vou mandar pro celular da minha mãe, né, que é onde eu gravo o canal, e vou enviar pra ele. Depois não é mais Muri 790, e sim Muri Games, tá bom? Beijo! Dá tchau, Floquinho. Tchau, gente! Gente, é assim. Mas enfim.